O anglicanismo no Brasil teve início em 1810, após a vinda da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Com o Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra, permitiu-se a construção de igrejas de denominações protestantes, desde que os templos tivessem a aparência de uma residência comum, sem sinos ou torres, e não buscassem a conversão de cristãos católicos brasileiros. Desta forma, o primeiro templo construído por protestantes no Brasil foi a Igreja Anglicana, considerada também a primeira da América do Sul, na cidade do Rio de Janeiro. Antes da liberdade de culto aprovada pelo poder régio, os anglicanos residentes no Brasil reuniam-se em residências e navios ingleses para realizarem os cultos. As primeiras capelanias ficaram subordinadas diretamente à Igreja da Inglaterra e atendiam somente súditos ingleses. Foram construídas capelas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Recife. Em 1890, missionários estadunidenses, egressos do Seminário de Virgínia, chegaram ao Rio Grande do Sul, onde estabeleceram as primeiras comunidades brasileiras, subordinadas à Igreja Protestante Episcopal dos Estados Unidos da América. No início, uma coexistência pacífica, eu diria, né? Entre os que eram vindos da Inglaterra e os que vinham dos Estados Unidos, porque o princípio deles era diferente. Os da Inglaterra não procuravam evangelizar os brasileiros e os que vieram dos Estados Unidos vieram para evangelizar os brasileiros. E esses dois grupos coexistiram por um bom tempo aqui no Brasil. Um não se misturava no outro. Depois é que foi havendo um processo de assimilação, quando a igreja brasileira se tornou uma igreja maior, uma igreja autônoma mesmo, então eles começaram a assimilar aquelas capelanias do passado, né? E é por isso que essa igreja aqui em São Paulo, a catedral aqui, ela foi originada pelas capelanias inglesas. Ainda em 1890, James Watson Morris e Lucy Lincoln Solving realizaram, no dia 1º de junho, a primeira celebração anglicana em língua portuguesa, na cidade de Porto Alegre. A missão norte-americana iniciou um processo de emancipação administrativa e financeira que durou dentre os anos de 1965 a 1982, formando assim, no Brasil, a 19ª província da Comunhão Anglicana, ligada à Seda Cantuária, Inglaterra. Pouco a pouco, algumas das capelanias inglesas passaram a também realizar celebrações em português, o que originou o atual nome Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. A partir do final da década de 1990, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil começou a ter conflitos internos, à semelhança do ocorrido na Igreja Episcopal dos Estados Unidos da América. Questões ligadas ao liberalismo versus ortodoxia e modernismo versus tradição. Assim, surgem as igrejas anglicanas independentes ou continuantes também no Brasil. O fenômeno da fratura no anglicanismo brasileiro aconteceu como nos demais sistemas eclesiais cristãos. Em São Paulo, até 1923, mesmo após a abertura religiosa por parte do governo brasileiro, o Estado contava apenas com igrejas anglicanas sob jurisdições de bispos ingleses, as antigas capelanias. Neste período, a crescente imigração japonesa motivou a iniciativa do então missionário japonês João Iesoji Ito a vir para o Brasil, localizar estes imigrantes e evangelizá-los,
pois conhecia a grande dificuldade de adaptação cultural e religiosa que estes enfrentavam. Das atuais 14 paróquias anglicanas da Diocese de São Paulo, 9 foram fundadas pelo Reverendo Ito, e até hoje muitas delas ainda realizam celebrações em língua japonesa para atender aqueles que possuem essa necessidade. A Igreja Anglicana se firmou na atual doutrina de via média entre catolicismo e protestantismo durante o reinado de Elizabeth I, filha de Henrique VIII, entre os séculos XVI e XVII. Assim como nas demais denominações cristãs, os ministérios ordenados são o diaconato, o presbiterado e o episcopado. No anglicanismo não existe a figura do Papa, e sim o arcebispo de Cantuária, que representa um símbolo de unidade, mas que, ao contrário do representante católico, apenas faz recomendações e não determinações. Em cada uma das 43 províncias da Comunhão Anglicana existe um bispo primaz, que no Brasil é o bispo Dom Francisco de Assis da Silva. Uma curiosidade que as pessoas têm da Igreja Anglicana é o fato de que os sacerdotes podem casar. Então nós temos reverendos casados e também temos reverendas casadas. Afinal, a nossa igreja ela também ordena mulheres ao sacerdócio. Então, com isso, abre-se uma perspectiva muito grande para pessoas que são chamadas ao sacerdócio, mas por restrições que acontecem muitas vezes, não podem casar. O celibato existe na nossa igreja, mas é algo voluntário, é opcional. E por falar nisso, também nós temos casais de reverendos em nossa igreja que foram divorciados, não deu certo o primeiro casamento, contraíram as núpcias, nas segundas núpcias, e estão ativos à frente de comunidade, né? Então, esse tipo de restrição não há. Isso tem também proporcionado uma busca de muitos padres da Igreja Romana que, por terem casado e abandonado o sacerdócio, sentem o chamado para continuá-lo e nos procuram. E se é realmente isso que elas pretendem, são recebidas, como aconteceu hoje na celebração, né? Um padre, ex-padre romano, está iniciando um processo de reconhecimento de ordens na igreja, porque se identificou com a igreja anglicana pelo fato de que pode exercer o sacerdócio mesmo casado. Os anglicanos entendem que a bênção de Deus não pode ser negada a nenhum ser humano. Portanto, algumas dioceses fora do Brasil já realizam casamentos homoafetivos. Esta questão ainda está sendo discutida e não existe consenso dentre os membros da comunhão anglicana. No Brasil, algumas paróquias abençoam casais do mesmo sexo, mas ainda não realizam a cerimônia formal. A inclusividade anglicana é uma das principais características da Igreja, e ela não se limita aos homossexuais, divorciados ou clérigos que desejam se casar. A ordenação feminina foi um dos maiores desafios da inclusividade anglicana, uma vez que, tanto para a Igreja Católica Apostólica Romana quanto para parte dos evangélicos, mulheres não podem assumir cargos de presbiterado. Deus mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou,
Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem, vem, Senhor, e me leva além. Porque eu acho que a igreja anglicana, pela sua própria natureza, ela é uma igreja ecumênica. Ela acomoda várias tendências, várias tradições, e eu posso ser anglicano junto de um que penso completamente diferente de um outro anglicano, porque há liberdade, essa liberdade de a gente pensar, e mesmo assim a gente se considera irmão. Então, o que eu diria é isso. Eu acho que essa, a meu ver, é a grande contribuição do anglicanismo para o cristianismo, né? De aceitar gente de tendências diferentes, de influências diferentes, mas que se sintam na mesma igreja. Né? E eu acho que isso é uma antevisão, eu poderia dizer, da igreja do futuro, um dia quando os cristãos deixarem as suas características particulares e se unirem, não precisa deixar completamente, mas se unirem a outros cristãos para desenvolverem o que é a função fundamental do cristianismo, quer dizer, é a de trazer reconciliação ao mundo dividido. Eu acho que é isso.